só, o ministro Alexandre de Moraes determinou a retomada da ação penal contra Alexandre Ramagem pelos crimes cometidos após a diplomação como deputado federal e que tinham sido suspensos pela Câmara. A Duda Cambraia é quem volta para cá com mais detalhes para a gente ao vivo. Duda, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada, Clarissa. Bom dia de novo a você e a todos que acompanham o Live CNN. Pois é, Clarissa, a gente lembra que Alexandre Ramagem é um dos 8 condenados do chamado Núcleo 1 da trama golpista, o mesmo núcleo que compõe também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ramagem, que foi condenado aí a 16 anos de prisão em setembro por apenas 3 crimes. Porque a gente lembra que todos os outros réus foram condenados por 5 crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. A gente lembra que no início do ano, quando a Procuradoria-Geral da República apresentou essa denúncia, logo depois a Câmara dos Deputados chegou numa maioria para suspender a ação penal contra Ramagem. O STF acatou, então, parcialmente essa decisão da Câmara e não condenou Ramagem pelos 2 crimes que ele teria cometido depois de se tornar deputado federal. Então, ele não foi condenado por dano qualificado nem por deterioração do patrimônio tombado. Esses 2 crimes diz respeito ao ato golpista de 8 de janeiro de 2023, quando Ramagem já era deputado. Portanto, ele recebeu uma das menores penas do Núcleo 1 da trama golpista, 16 anos de prisão. A pena menor só foi o do delator do processo, o tenente-coronel Mauro Cid. Agora, a ação volta a tramitar no Supremo Tribunal Federal em instrução penal, momento em que são colhidos, então, depoimentos de testemunhas e feito interrogatório com o próprio Alexandre Ramagem. Mas isso deve acontecer, Clarissa, só depois do recesso de fim de ano, lá em fevereiro. A gente lembra que Ramagem perdeu o mandato na última sexta-feira, quando o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, decidiu, então, pela perda de mandato tanto de Ramagem quanto de Eduardo Bolsonaro, direto na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Uma semana antes disso acontecer, Hugo Motta falou com a imprensa e tinha dado a entender que essa decisão viria pelo plenário da Câmara dos Deputados. Mas a gente lembra que outros mandatos também foram analisados na casa antes do mandato de Ramagem. Então, Carla Zambelli e Glauber Braga foram blindados ali pela Câmara dos Deputados, tiveram os mandatos mantidos uma semana antes, mas em relação a Carla Zambelli, especificamente, que também foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal e está foragida na Itália, presa preventivamente no país europeu, o STF determinou então a perda imediata do mandato de Carla Zambelli. Hugo Motta acabou não querendo que o mesmo acontecesse com Ramagem, por isso a decisão foi direto na mesa diretora da Câmara dos Deputados. A gente lembra que em setembro Ramagem saiu do Brasil pela Guiana e está morando desde então nos Estados Unidos. Apesar de ter a prisão decretada, Ramagem continua no país norte-americano e é considerado foragido pela justiça brasileira. Clarissa, agora que ele não é mais deputado, então Moraes não vê motivo para não condenar, para não seguir as investigações em relação a esses 2 crimes que Ramagem teria cometido depois de se tornar deputado federal. A gente segue, claro, acompanhando essas movimentações da ação penal que apura essa tentativa de golpe de Estado. Qualquer novidade, a gente volta aqui na programação da CNN Brasil. Clarissa.